Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos os irmãos. Vamos fazer uma leitura no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 21. A palavra de Deus diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de enfatizar com os irmãos um pouquinho sobre a história dos usos e costumes na Igreja Assembleia de Deus. Durante anos, homens e mulheres que serviram a Deus com sinceridade dentro deste ministério, como membros deste ministério, se esforçaram para serem fiéis aos ensinamentos que nós recebemos dos missionários, dos nossos pais na fé. E este esforço, eu entendo, eu acredito, ele foi recompensado por Deus, porque quando há um interesse sincero, uma dedicação, um esforço sincero por parte daqueles que servem a Deus, em serem zelosos, em serem cuidadosos, o Senhor Deus retribui bondosamente com a sua graça, com a sua manifestação, com a manifestação do seu Santo Espírito na vida destes irmãos e na comunidade em geral. Daí, meus irmãos, tínhamos uma grande manifestação da glória de Deus, né? Com salvação de almas, conversões genuínas, com batismo, com e no Espírito Santo. Também tínhamos muita manifestação do poder de Deus no que diz respeito a curas, milagres, né? Não que o povo buscasse, mas o Senhor Deus operava, o Senhor Deus fazia. Por quê? Porque era um povo que estava se esforçando para serem zelosos, cuidadosos, que estava se esforçando para fugir da aparência do mal, que estava se esforçando para agradar o Senhor Deus e ser fiel ao santo ensino que nós recebemos dos nossos pais na fé. E aqui eu fiz questão de ler com os irmãos Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Todos nós conhecemos esta passagem, quando o Senhor Deus, ele faz vestimentas para Adão e para Eva. Observe que o Senhor Deus fez vestimentas para os dois, para o homem e para a mulher. Observe que Deus não é um Deus machista. Deus não fez vestimenta para a mulher e deixou o homem nu ou seminu. Deus vestiu os dois. Mas o que nós estamos vendo ultimamente é muitos irmãos que são machistas. Ele pode andar sem camisa, seminu. Já a irmã não pode. Então nós estamos nos comportando exatamente conforme o mundo. É um machismo imperando entre o povo de Deus, né? Quando, na verdade, nem ele nem ela deveria andar seminu, com o corpo despido, provocando sensualidade, provocando cobiça, provocando admiração, né, por parte daqueles que o contemplam naquela situação, né? Observe, Deus fez vestes para o homem e para a mulher. Nenhum dos dois ficou nu ou seminu na presença de Deus. Deus fez veste para os dois. Logicamente que isso também é interpretado, é entendido como a providência divina
no que diz respeito à salvação. Nós precisamos levar em consideração essa verdade aqui no texto embutida. Mas muito bem, vamos continuar analisando alguns versículos bíblicos. Observe o que Deus diz no livro do profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 8. E acontecerá no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos do rei e todos os que se vestirem de vestidura estranha. Algumas traduções diz vestiduras estrangeiras, ou seja, Deus está sim levando em consideração o tipo de vestimenta que o seu povo deveria vestir. Deus está sim levando em consideração que existia um padrão, que existia algo que estava estabelecido por Deus e pelos líderes de Israel como algo normal, como algo que identificava aquele povo como o povo de Deus, assim como existe nos nossos dias vestimentas que são próprias de cada nação, de cada país e que identifica aquele povo, aquela cultura, aquela nação, né? E é aceitável isso. Mas nós devemos considerar também que aqueles que servem a Deus, aqueles que são ensinados pela palavra de Deus, têm um padrão de vestimenta, um padrão de comportamento. Então Deus está aqui usando o profeta Sofonias para censurar aquele povo também por causa do seu tipo de vestimenta. Ora, o que nós estamos vendo em nossos dias é a sensualidade invadindo as igrejas. O que nós estamos vendo nos nossos dias é as pessoas se vestindo conforme ou até mesmo pior do que aqueles que não conhecem a Deus, né? Então o Senhor Deus leva assim em consideração as vestimentas. Vamos ver o que o apóstolo Pedro falou, isso já no tempo da graça, no Novo Testamento. Vamos ver o que o apóstolo Pedro falou em sua primeira carta, capítulo de número 3, versículo de número 3. Olha o que ele diz: o enfeite delas não seja, observe a palavra não, não seja, é uma palavra negativa, é uma palavra que traz a ideia de proibição. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam. Olha o padrão, olha que Pedro vai remeter a um padrão, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e que estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Observe que Pedro faz menção de um padrão. Ele fala das mulheres de antigamente, e aí ele cita Sara, a esposa de Abraão. Observe que existe um padrão a ser seguido. Muito bem, vamos agora também ver o que o apóstolo Paulo, ele nos fala a respeito deste assunto tão importante e tão desvalorizado nos nossos dias dentro das Assembleias de Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 9, diz assim:
que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Honesto. Uma vestimenta que honra a Deus. Uma vestimenta que honra o seu esposo, o seu noivo, o seu namorado. Um traje honesto, uma vestimenta que honra a sua família, os seus pais, né? Um traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Boas obras. Observe, alguns estão ensinando por aí que as boas obras não são importantes, que a salvação é pela graça. Sim, Paulo ensinou em sua carta aos Efésios que a salvação é pela graça. Capítulo 2 da sua carta aos Efésios, versículo 8, ele nos ensina que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas depois Paulo dá continuidade no ensinamento, ele não para por ali. No versículo 10 ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então observe, não é que as obras salvam uma pessoa, a vestimenta não salva uma pessoa, mas uma pessoa salva, uma pessoa que foi salvo e transformado por Jesus Cristo, ele vai naturalmente praticar boas obras. Uma pessoa que foi salva e transformada por Jesus Cristo, pela palavra, pelo Espírito Santo, naturalmente ele vai procurar ter um bom comportamento diante de Deus e diante dos homens. Então Paulo está aqui ensinando sobre isso. É bastante interessante, irmãos, quando a palavra de Deus vai falar daquele endemoniado gadareno que foi liberto por Jesus. Eu quero ler com os irmãos aqui um texto que vai falar sobre o endemoniado gadareno. Este texto ele se encontra no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, versículo 15, que a Bíblia diz assim: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. Observe que aquele homem que vivia endemoniado, após ser liberto, a Bíblia faz menção, e nada na palavra de Deus é por acaso, eu acredito assim. A Bíblia faz menção de que ele estava vestido, e aqui eu acredito que ele estava vestido decentemente, vestido como alguém que recebera uma libertação em sua vida, vestido como alguém que agora estava aos pés de Cristo, servindo a Cristo, desejando seguir a Cristo. Estava vestido e em perfeito juízo. Observe, irmãos, que a vestimenta de uma pessoa fala muito sobre si, fala muito sobre esta pessoa, né? A palavra do Senhor nosso Deus vai nos ensinar do profeta Elias, que era conhecido pela sua vestimenta. Lá no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 1, versículos 7 e 8, está escrito assim: e ele lhes disse, qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram, era um homem vestido de pelos e com um lombo cingido de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. Observe, Elias, como também João Batista, era conhecido por suas vestimentas. A palavra do Senhor Deus diz no livro de Deuteronômio,
capítulo de número 22, verso 5, eu sei que muitos vão criticar e vão minimizar esta referência bíblica, mas é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ou a gente vai começar a selecionar os textos bíblicos para seguir. A palavra de Deus diz assim: não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Não haverá. Veja que o Senhor Deus está fazendo a distinção entre o sexo feminino e o masculino. Hoje você olha para algumas pessoas, você não sabe se é homem, se é mulher, se é mulher, se é homem, né? Infelizmente, não é apenas uma questão de vestes, mas de comportamento e de escolha, né? Hoje tem mulher que parece homem, tem homem que parece mulher. E isso até dentro da casa de Deus, né? Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim: diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares imprudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberta a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor os enfeites das ligas, as rendezinhas e as luetas, e os pendentes e as manilhas, e as vestes resplandecentes, e os diademas e os enfeites dos braços, e as cadeias e as caixinhas de perfume, e as arrecadas, né, que eram os pendentes, os brincos, né, e os anéis, e as joias, os pendentes de nariz, as vestes de festa, os mantos, e as coifas e os alfinetes, os espelhos e as campainhas de linho finíssimas, e as toucas e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, em lugar de encrespadura de cabelos calvície, e em lugar de veste larga cilício e queimadura, em lugar de formosura. Teus varões cairão à espada, e teus valentes na peleja. Observe, será mesmo que Deus não considera, que Deus não se importa com as nossas vestimentas? Será mesmo? Será mesmo que Deus não se importa, meus irmãos, com a nossa maneira de viver? Será mesmo? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Existem os bons costumes. E o povo de Deus, se deseja voltar a ter a manifestação de Deus como tinha antes, precisa voltar às práticas das obras que os irmãos de antigamente praticavam. A receita é esta. Não existe segredo. Esse negócio de inovação que estão fazendo por aí, apaga a luz, acende luz, coloca a luz colorida, coloca globo de luz, substitui o púlpito, o altar por tambor, por caixote, isso é tudo besteira, isso é tudo ilusão. Isso aí não vai fazer efeito algum, vai apenas emocionar os simples. Mas se nós queremos a manifestação de Deus, a manifestação do Espírito de Deus, como tínhamos antes, precisamos voltar a praticar as obras que praticamos antes. E não devemos seguir estes líderes libertinos que estão conduzindo o povo à vaidade, à sensualidade, que estão censurando os nossos pais na fé, que foram sim homens fiéis e usados por Deus. E agora alguns líderes aí estão se levantando e censurando estes homens antigos, colocando o obreiro antigo no banco, abandonando a doutrina e o bom costume. Não devemos seguir estes homens. Estes homens estão levando a igreja à ruína. Precisamos voltar às práticas de antigamente. Deus abençoe a sua vida.